Boa noite, é muito bom estar aqui com vocês novamente para dar continuidade ao nosso Evangelho no Lar. Hoje faremos a leitura do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do item 6 ao 10, causas anteriores das aflições. Mas, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que o parecem atingir como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e, em seguida, as enfermidades de nascimento. Sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia e o cretinismo. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste. Sem compensação, que não podiam evitar, que estão na impossibilidade de mudarem por si mesmos e que os coloca à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pode ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pode justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser uma alma criada ao mesmo tempo que o corpo e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes sobre a terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair da mão do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer quando não puderam fazer nem o bem e nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa, precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra vida. É uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz que de lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea. Se ele não espia hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está na expiação do seu passado. A infelicidade, que à primeira vista parece imerecida, tem, pois sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos por causas anteriores são, frequentemente, como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer que, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez aos outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso da sua fortuna,
poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. Assim, se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório. As anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia só existe em aparência, porque não se toma seu ponto de vista senão da vida presente. Mas, se eleva pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, se verá que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve dizer-se que, se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar a este mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhida e aceita pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para refazê-la, para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois, são ao mesmo tempo expiação pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus, na sua bondade. Concede ao homem a faculdade da reparação e não condena irrevogavelmente sobre uma primeira falta. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja, necessariamente, o indício de uma falta determinada. São, frequentemente, simples provas escolhidas pelos espíritos para acabar sua depuração e apressar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas ou expiação são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência e que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para a suportar sem murmurar. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não excita reclamações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é um indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto. É a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita senão quando são puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Tais são os passageiros de um avião atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada, até que estejam purificados. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam, pouco a pouco, das suas imperfeições. As provas da vida adiantam quando bem suportadas como expiações. Elas apagam as faltas e purificam, e é o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico.
Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar, e se regozijar de ser logo curado. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso, e não perder-lhe os frutos pelas suas reclamações, sem o que estariam por recomeçar. Um lindo trecho, não é mesmo? Agora eu vou falar um pouquinho aqui da minha opinião a respeito desse trecho, mas antes disso, eu gostaria de fazer uma observação. Bem no início desse texto, nós temos um trecho que cita os infelizes com deformidades, dizendo sobre idiotia e cretinismo. Veja bem, esse livro foi escrito já há alguns séculos e tem como termos palavras que não são mais usuais no nosso vocabulário. A idiotia e o cretinismo se referem a pessoas com problemas neurológicos, acho que é esse o termo mais adequado. Bom, pessoas especiais, pessoas que não têm o seu desenvolvimento cognitivo dentro do padrão, digamos assim. Então, pessoas que são especiais são neurodivergentes, né? Autismo, síndrome de Down, enfim, existem várias nomenclaturas hoje, mas é só para corrigir esse trecho, quando se refere a idiotia e cretinismo, é porque a escrita na época era diferente. Então, vale ressaltar sobre esse trecho. Agora, falando sobre a minha opinião, o texto por si só ele já é muito claro, né? Se você não consegue encontrar nesta vida motivos para o seu sofrimento, para as provas que você vem enfrentando, significa que ela vem de outra vida. Temos um Deus bom, justo e perfeito. Sendo assim, não poderíamos estar nós todos aqui reencarnados com tanta diferença na matéria de saúde, financeira, intelectual, uns vivendo 80 anos, outros vivendo 8, outros vivendo com saúde, outros, né, com a doença, uns dentro da abundância e outros perante a falta dentro de casa. Isso não seria proveniente de um Deus justo e bom. E se nós passamos por isso, é porque cada um de nós, como seres individuais, tem uma necessidade diferente, comprovando mais uma vez a reencarnação. Agora, falando sobre a questão das provas, é muito interessante e muito bom também, acho que traz até um alívio para a gente, saber que quando a gente não se revolta contra Deus perante as dificuldades que estamos vivenciando, temos aí a comprovação de que foi uma dificuldade escolhida e preparada por nós mesmos antes da nossa reencarnação. Ou seja, estávamos conscientes de tudo que viveríamos aqui, foi a pedido nosso para nos auxiliar no nosso adiantamento, para desatar os nós do passado, para refazer os nossos passos. Então foi uma escolha nossa estarmos vivenciando essas experiências nessa vida. Graças a Deus por isso, né? Se estamos enfrentando nossas dificuldades, sabemos que estamos depurando o nosso espírito, estamos refazendo os nossos passos, estamos substituindo os laços de dor, de mágoa e de rancor por laços, né, de amor, de gratidão e de respeito entre nós. E que bom saber que temos sempre esta oportunidade. E também fala sobre situações de dificuldades nessa vida que são pedidas. Nós pedimos para passar por determinadas situações para que isso nos auxilie a desenvolver mais rápido, a atingir o nosso objetivo de depurar o nosso espírito, a nossa evolução moral mais rapidamente. Acredito que hoje no nosso planeta, do jeito que estamos, são poucos, né, que estão neste patamar de que pedir a prova para que ele se está se colocando em prova, para verificar a sua evolução, o quanto ele já está preparado e quanto ele já melhorou. Na grande maioria de nós, não somos mais forçados a reencarnar e passar por essas situações, mas pedimos e aceitamos de bom grado vivenciar essas dificuldades para equilibrar os erros cometidos, refazer os nossos passos, aprendermos com a experiência vivenciada e continuar no caminho da evolução. E graças a Deus por esta oportunidade abençoada,
de refazer os nossos passos. Os erros cometidos no nosso passado, temos aqui a chance de reconstruir o nosso caminho, de fazer novamente e fazer com mais amor, com mais carinho, com mais respeito, aquilo que não sabíamos fazer tão bem no passado. Né? Fizemos no passado e fazemos hoje o melhor dentro da nossa evolução. Nós damos de nós o melhor que nós temos a oferecer. Se ainda não é muito bom, é porque ainda não estamos preparados para isso, mas estaremos um dia. Né? Graças a Deus a gente tem essa oportunidade abençoada de continuar tentando. E sempre temos um novo dia, que é uma página em branco, e nós decidimos o que vamos escrever nessa página. Se será uma história de tristeza e de lamentações, ou se será uma história de coragem, resignação e perseverança. Depende de nós. Agradeço a todos por mais essa oportunidade abençoada. Fiquem com Deus e não se esqueçam de dar também a opinião de vocês.